Presidente, senhoras e senhores senadores, servidores da casa, imprensa, visitantes, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Senhor presidente, o senador Sérgio Moro falou com muita sabedoria. Foi o possível que nós pudemos fazer nesse momento. Quero também relembrar que o projeto original, senador Sérgio Moro, do deputado Marcelo Crivella, do Estado do Rio de Janeiro, ele previa nesse projeto, ele foi o autor, ele previa sim a anistia, mas foi desvirtuado e encaminhado para uma dosimetria pelo relator Paulinho da Força, muito mal escolhido, aliás, pelo presidente Hugo Mota, muito mal escolhido. Talvez não tenha sido bem o Hugo Mota que tenha escolhido, mas escolheram por ele. E escolheram por ele o Paulinho da Força. Vocês pesquisem no Google aí o que está acontecendo com ele dentro do Supremo Tribunal Federal, para vocês entenderem por que esse texto ficou dessa forma. Então foi o texto que veio para o Senado e não cura as injustiças, mas pelo menos reduz um pouco a dor daqueles que inclusive já cumpriram parte da pena enjaulados. Queria também lembrar, senhor presidente, G. Dias, o presidente Lula falou, busquem na internet também, o presidente Lula disse, se eles entraram, alguém abriu a porta, palavras do presidente da República. G. Dias e sua equipe serviram água para os manifestantes. Tem imagens na internet de pessoas saindo de rapel por trás dos prédios públicos e que nos sugere que já tinham pessoas dentro dos prédios públicos depredando para depois colocar a culpa naqueles que lá fora manifestavam. Alguns podem ter exagerado, cometido vandalismo, sem dúvida, as imagens não deixam dúvidas. Mas por que o plano escudo não foi acionado? Por que a guarda, a guarda que estava de pé, de prontidão no Ministério da Justiça, tem imagens também, não se mexeu, ficou assistindo? Porque quase 50 agências do governo foi avisada, foi advertida, nós vimos isso na CPI, na CPMI do 8 de janeiro, Polícia Federal, ABIN, GSI, todos sabiam que existia uma ameaça vigente e que poderia sim virar ali um quebra-quebra e o que se transformou, mas me dizer que a Débora do Batom, que é um símbolo dessa nossa luta pela anistia, atacou violentamente o Estado Democrático de Direito, ou utilizou alguma arma para tirar alguém do poder, lembrando que era um domingo de recesso, não tinha nenhuma autoridade, dizendo que iam pegar o ministro Alexandre, matar Alckmin e Lula. Onde é que está isso, gente? Alguns militares trocando o zap, que não se comprovou nada, não fizeram nada. O Bolsonaro, que estava lá nos Estados Unidos, foi o golpista, Moro, cabeça do golpe. Então, são tantas incongruências, são tantos absurdos. Nós somos contemplados com o voto do ministro Fux, que foi o único voto divergente na primeira turma, e que bom que teve lucidez, transparência e verdade. Pelo menos nós podemos elogiar um ministro da nossa Suprema Corte. Luiz Fux foi brilhante no seu voto, um voto qual acompanhei do início ao fim, porque realmente nós vimos que ainda há justiça e ainda há justos na Suprema Corte. Fiquei muito feliz com o voto do ministro Luiz Fux pela sua lucidez. E eu fiz um texto aqui, senhor presidente, que na verdade tudo isso é por conta do prestígio, da popularidade e do amor que a população tem pelo presidente Jair Bolsonaro. É só por isso que a única ameaça, estão pegando os bagrinhos e fazendo tudo isso, eles sabem que G. Dias serviu água. Eles sabem que a guarda republicana, como é que é o nome da guarda? Guarda Nacional,
estava ali de pé e nada fez. Eles sabem que 47 agências governamentais receberam aviso e nada fizeram. Eles sabem que Lula falou se a eles entrar, alguém abriu a porta. Eles sabem. Mas o problema é que Jair Bolsonaro é uma ameaça. Por onde passa é beijo, é abraço, é presente, é carrega ele no colo, é mito para lá, é capitão do povo para cá. E não são todos da República que têm esse prestígio, né? Aliás, tem pessoas que, se saírem dos seus gabinetes e virem para a rua, tem que andar com 20, 30 segurança, carro blindado e o escambau. Com medo. Medo do povo. Olha que vergonha, né? Medo da sua própria população, porque fazem tanta maldade nos seus gabinetes que sabem que alguém pode tentar fazer justiçamento nas ruas. Por isso que não saem, só sai de carro blindado, de colete. Mas eu fiz um texto aqui, uma ironia, na verdade. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu confesso, é impossível não ficar indignado com os absurdos cometidos no Brasil entre 2019 e 2022, senadora Damares. Como ousou esse tal de presidente Jair Bolsonaro acabar com taxas de TED e de DOC, que ele pensava que era ao criar o PIX, um sistema público, gratuito, eficiente, que liberou e libertou milhões de brasileiros de tarifas bancárias abusivas e que ainda virou uma referência mundial. Como teve coragem esse tal de Bolsonaro de concluir a transposição do Rio-São Francisco, uma obra prometida desde Dom Pedro, explorada eleitoralmente por governos anteriores, mas que nunca foi entregue de verdade. Quando saiu do palanque e entrou na gestão, como se atreveu esse paulista a reduzir impostos sobre combustíveis, aliviando o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, justamente quando o mundo enfrentava uma crise energética global. Que responsabilidade desse homem de pensar no caminhoneiro, no agricultor, na dona de casa e no trabalhador que depende de combustíveis de transporte. Como ousou Jair Bolsonaro reduzir IPI de milhares de produtos, barateando eletrodomésticos, veículos, bens de consumo e ajudando a indústria nacional a respirar, gerar emprego e competir. Jair Bolsonaro cometeu uma afronta institucional imperdoável, estatais dando lucros recordes, senhor presidente. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, até hoje combalido Correios deu lucro, todas apresentando resultados históricos e fortalecendo o caixa, pagando dividendo e reduzindo a necessidade de socorro do Tesouro. Um verdadeiro escândalo para quem prefere estatais quebrada para justificar aparelhamento. E no que dizer, na ponte do Abunã, no norte do país, uma obra estratégica que integrou Rondônia e Acre, garantindo logística, desenvolvimento, soberania e dignidade a uma região historicamente esquecida. Como ousou Jair Bolsonaro a integrar o Brasil real? Ah, mas teve mais coisas, senhor presidente. Teve marco do saneamento, teve marco das ferrovias, teve BR do mar, teve recorde de empregos formais, teve auxílio emergencial robusto no meio de uma pandemia. Senhoras e senhores, que ousadia foi essa de governar com resultados? Que atrevimento desse homem foi de entregar obras, reduzir impostos, simplificar a vida do cidadão e respeitar quem produz? Até a CNH foi para 10 anos, para que isso? Talvez esse seja o maior pecado de Jair Bolsonaro, mostrar que é possível fazer diferente, mostrar que é possível governar sem tomar dinheiro do povo, que é possível entregar sem prometer eternamente. Fica aqui minha indignação irônica, não quem fez, mas com quem se incomoda quando o Brasil dá certo. Parabéns, presidente e ousado presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Muito bem, senador Jorge Seife. Próxima oradora, senadora Damares Alves. Registrando aqui a presença do nosso querido deputado federal Alberto Fraga.
respeite o povo. É isso aí, Fraga. Senadora Boa tarde. Damares. Boa tarde.